Meus amigos, vamos imaginar que eu resolva contratar um jardineiro para fazer um serviço no meu jardim. Eu quero que ele retire aquelas tiriricas que crescem no meio da grama, né, que acabam enfeiando o conjunto, e quero que ele plante rosas num determinado canto do jardim que está meio pobre, meio abandonadinho. Acerta o preço, ele me diz quanto é que ficarão as rosas, eu adianto os recursos, fica tudo acertado. Aí no dia que eu volto do trabalho para ver o serviço pronto, eu constato que ele não tirou a tiririca do brejo e que plantou cravos no lugar das rosas. Aí ele me argumenta que a tiririca a gente precisa esperar que ela cresça um pouco mais para se destacar no meio da grama, para que fique um trabalho bem feito, e que ele achou que as rosas não ficavam bem naquele jardim. E que ele achou melhor cravos, porque afinal de contas ele tem um amigo lá no mercado das flores que vende o cravo, mas que o cravo é mais caro, então que o serviço no final precisa de um suplemento, porque aquilo que eu paguei inicialmente não era suficiente para cobrir as despesas dele e da mão de obra e das despesas que ele fez com a aquisição dos cravos. Você acha que eu vou contratar esse jardineiro mais para frente para um novo trabalho? Claro que não. Imagine agora que eu tenho uma padaria e que me apareceu um cidadão dizendo que era um excelente padeiro e que tinha muitos anos de experiência e que se oferecendo para trabalhar, argumentando o porquê de não estar trabalhando em outros lugares. E aí então me convenceu e eu o contratei para trabalhar na minha padaria. Passado 2, 3 meses eu descubro que a minha freguesia diminuiu. Conversando com alguns dos fregueses anteriores, recebo informações de que a qualidade dos pães de todos os tipos que estavam sendo vendidos tinha piorado e descubro que gastei mais. E ao consultar o cidadão, fico sabendo que ele tinha passado a adquirir a farinha num outro local, que por coincidência era de um amigo dele que vendia farinha já há muito tempo, que ele já o conhecia há bastante tempo de outros serviços em outras padarias, mas que essa farinha, até porque era de melhor qualidade, era mais caro, daí a justificativa das despesas maiores. Eu ficaria com esse padeiro, continuaria tendo esse cara como meu funcionário. Imagine agora que eu tenha contratado um indivíduo para fazer a contabilidade da minha empresa e que, passado algum tempo, eu descubro que os lucros da empresa estavam diminuindo e, ao fazer uma auditoria, descubro que estava havendo algum tipo de desvio, né, o registro de algumas despesas meio sem justificativas e que não se aplicariam na contabilidade da minha empresa. Admito agora que a minha esposa contratou uma outra senhora para fazer o serviço de faxina da casa e se apresentou como muito experiente, com trabalhos já realizados há muito tempo em várias residências para várias famílias, e aí foi contratado. Considere que, passado 2 meses, eu e minha esposa consideremos que a casa não está tão limpa como já havia estado no passado
E pior, que as despesas com material de limpeza tinha crescido. E aí descobrimos, nas conversas com a cidadã, que ela estava adquirindo material de limpeza na drogaria, no armazém da esquina, que por coincidência pertencia a um parente dela que trabalhava vendendo material de limpeza. É fácil que se constate que nenhum desses profissionais continuaria trabalhando para fazer os serviços que tinham se proposto a fazer, tinham procurado a mim para fazer esses trabalhos, ou como poderia ter procurado a você. E tinham demonstrado claramente, não necessariamente desonestidade em todos os casos, mas incompetência, serviços mal prestados. E é claro que esses foram exemplos bem simples, mas poderíamos falar de outros exemplos e alguns até mais sérios, envolvendo problemas relacionados à saúde, à segurança da família, coisas assim. O que se quer colocar nessa reflexão é que, se nós, ao constatarmos que profissionais que contratamos para a realização de determinados serviços que eram do nosso interesse, na medida em que se mostram incompetentes, em que permitem que se faça algum tipo de suspeição até de que tenham agido de forma correta, ética, honesta, se nós os despedimos sem pestanejar, por que continuamos contratando políticos em todos os níveis, municipais, estaduais, federais? Continuamos contratando políticos que já demonstraram claramente incompetência, quando não desonestidade clara. É fundamental que se insista na tese que eu tenho colocado aqui em manifestações anteriores, que esses indivíduos são nossos empregados. Eles vieram oferecer serviço. Agora vai iniciar o período de propaganda eleitoral gratuita e eles vão humildemente se oferecer para resolver os nossos problemas. Eles não, me dê a oportunidade de lutar pelo meu povo, eu vou me dedicar. Então eles vêm nos pedir emprego, da mesma maneira que filas e filas e filas de desempregados no país se aglomeram nas ruas, chegando de madrugada, e na expectativa de conseguir um emprego para poder sustentar as suas famílias. Essa horda de candidatos, ela nos vem pedir desesperadamente empregos, que pode ser o seu primeiro emprego, mas na esmagadora maioria é a renovação do contrato. Olha, vote de novo em mim, me dê a oportunidade de trabalhar no sentido... E aí inventam as coisas. Hoje existe um trio que é ponto pacífico. Segurança, educação e saúde, não necessariamente nessa ordem, dependendo de quem quer vender o seu produto. Né? Agora, outros não, outros assim, não, esse troço está já meio manjado, eu vou fazer o seguinte, eu vou oferecer melhores condições de trabalho para as professoras, porque aí as professoras me elegem. Ou então vou dizer que ninguém mais paga condução, estudante não paga mais condução se eu for eleito. E vai por aí, cada um com uma conversa fiada diferente, mas todos pedindo encarecidamente, desesperadamente emprego. Por favor, me dê emprego. Aí nós damos o emprego, os caras não fazem nada do que disseram que iriam fazer, pelo contrário, são constatados
nas falcatruas as mais nojentas, as mais revoltantes, e nós voltamos, depois renovamos o contrato do indivíduo, deixamos ele continuar lá. E quando eu insisto em que esses indivíduos não têm um mínimo respeito, a mínima consideração pelo eleitor, tem muito a ver com isso. Eles perderam respeito por quê? Porque fazem todo tipo de pilantragem e você elege ele de novo. Você dá de novo, recontrata. Né? Recontrata para que ele fique mais não sei quanto tempo. É tudo que ele quer na vida. É tudo que ele quer. Ele passa a perder o respeito. Então é fundamental que nós acordemos. Mas a maioria da população é desinformada, não tem poder de crítica, não é capaz de fazer uma análise mais detida, de maneira que possa separar o joio do trigo. Mas se eu me entendo como sendo alguém que tem essa capacidade, eu tenho que trabalhar na direção contrária. Não pode, quem está lá precisa ser mandado embora. Precisa ser mandado embora, despedido, né, por justa causa. Trabalhou mal, fez mal feito. E não quero mais você aí. Então vou mandar você embora. Por quê? Porque quem vier a receber a oportunidade de ocupar esses espaços vai começar sabendo que ou eu trabalho direito, ou eu faço o que deve ser feito, ou sou ético, responsável, cumpridor das minhas obrigações, ou já sei que daqui a 4 anos vou levar um pé no traseiro, vou ser mandado embora, vou ter que trabalhar de verdade, acordar cedo, ir para o emprego, ter patrão, né? Se ficar doente, entrar na fila do INSS, como todo cidadão comum, né? Agora, se eu vou para lá, sei que não corro mais risco, eu já estou há 3, 4 legislaturas, não tem problema. O indivíduo não sabe selecionar, eu vou ter tantos minutos de televisão, ele vai se lembrar de mim e vai me reeleger e eu vou estar contratado de novo por mais 4 anos. Já estou aqui há 8, 12, 16 anos, vou ficar mais 4. Então eu posso fazer o que quiser, né? Vou fazer tudo que me interessa para continuar por mais 4, mais 8, enquanto a população boboca continuar me dando emprego. Então é uma oportunidade imperdível que o cidadão tem daqui a 2 meses de expurgar, expulsar, botar para fora todo aquele conjunto de indivíduos que publicamente se sabe que não estão fazendo o que deles espera a população. São sustentados regiamente. Você vê o salário mínimo em torno de R$1.000, o indivíduo ganha por mês o correspondente a mais de anos de trabalho de um cidadão comum. Nós sustentamos o indivíduo, o político, sustentamos toda a quantidade de salários indiretos que ele tem, de transporte, de telefone, de auxiliares, motorista, carro e essa coisa toda, uma fortuna que se gasta para o cara fazer o que lhe dá na telha, o que contribuirá para que ele se reeleja daqui a algum tempo. Mas aquilo que eu falei durante a campanha, aquilo é lixo. Ninguém vai lembrar mais o que eu falei, o que eu não falei, o que eu prometi, o que eu não prometi. Então, é a oportunidade. Vamos fazer uma corrente. As pessoas que têm o mínimo de discernimento, que têm informação, divulguem, difundam, convençam. Vamos botar para fora todo mundo que está lá não sei quanto tempo, sem fazer nada de útil, trabalhando só em seu proveito próprio ou do seu grupo político, no sentido de
se beneficiarem cada vez mais às nossas custas, né? Então vamos trabalhar. Eu costumo terminar as minhas manifestações sempre com o bordão: pobre país, pobre Brasil. Nós estamos contribuindo para que o nosso país viva essa coisa horrorosa e parece que reclamamos, fazemos passeada, vamos para a rua, gritaria, canto o hino nacional e depois faz tudo de novo igual. O que adianta ir para a rua, não sei quantas mil pessoas, né? Aí chega na hora da eleição e vota nos mesmos pilantras, nos mesmos indivíduos que justificaram com seus atos infames que a gente tenha ido para a rua. Então não pode ficar uma coisa carnavalesca. Tem que haver consequência objetiva. Então vamos trabalhar de forma séria para identificar no rol de candidatos quais são aqueles que estão lá 4, 8, 12 anos se beneficiando sem fazer nada de útil. E vamos tentar identificar quem é que está se apresentando e que possa ser visto como uma alternativa. Conversando com amigos, mas será que não vai ficar, vamos trocar 6 por meia dúzia? Bom, mas se deixarmos claro para esses que estão, que por terem trabalhado mal forem embora, os que virão, se não tiverem um desempenho adequado, se não tiverem a motivação correta, já vão saber também que daqui a 4 anos vão ser mandados embora. Então não vão ficar nessa coisa de se eternizarem usufruindo das vantagens dos cargos, a revelia da vontade da população. Então, eu gostaria muito de poder trocar o meu bordão para dizer: Feliz Brasil.